Eu estava num processo de libertação, orando pela vida de uma pessoa. E ali o demônio se manifestou e logo que ele ia sendo expulso, ele me disse assim, ó, espera um pouco, não me mande embora agora, porque eu preciso entrar em alguém, preciso entrar em algum corpo. E ali o demônio, de maneira, eu nem dei permissão para que ele fizesse isso. Ele olhou para uma outra pessoa da família daquela tão querida pessoa que estava em processo de libertação e disse assim, ó, eu quero entrar na vida dela. E eu fiquei bravo com o demônio, eu virei para o demônio e disse assim, ah é? Então por que você não tenta entrar na minha vida? Aí o demônio olhou e falou, não, em você eu não posso. Enfim, repreendi o demônio, expulsei no nome de Jesus. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre o seguinte, como é que os demônios conseguem entrar na vida de uma pessoa? Por que que na minha vida aquele demônio retrocedeu quando eu o desafiei? Então fica comigo que eu quero falar sobre esse assunto com você no vídeo de hoje. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz, trabalho com libertação e guerra espiritual. Já tem mais de 20 anos e eu quero falar desse assunto com você, ajudando pessoas. A motivação é sempre ajudar, a motivação é o amor de Deus. Então eu acabo tendo que lidar com essas coisas e eu tenho algumas dicas para te passar no vídeo de hoje. Eu não sei se você já se perguntou a respeito disso. Como é que pega demônio? Será que o demônio pode entrar na vida de alguém tão simplesmente se você estiver andando pela rua? Será que eu pego o demônio se eu apertar a mão de uma pessoa? De forma nenhuma, meus amigos. O mundo espiritual é regido por leis espirituais. E é importante que você entenda para aprender a se defender. E caso você identifique sim a ação demoníaca na sua vida, não tenha medo. Em Cristo Jesus há libertação para você. É importante que você entenda, meu amigo, que os demônios existem. Existe um mundo espiritual tão populoso quanto o nosso mundo natural. Mas não é habitado o mundo espiritual por pessoas que morreram, não. As pessoas que morreram não voltam para essa vida. Preste atenção, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ah, pastor, como é que você explica então a visão que eu tive daquele meu familiar que morreu e que apareceu para mim na minha casa, ou que de vez em quando eu vejo na minha casa? Olha, com todo respeito eu lhe digo, você viu um demônio que estava simulando a pessoa falecida, ok? Os demônios estão por aí, eles foram expulsos do céu, eles estão por toda parte. E o objetivo deles é matar, roubar e destruir. E eles vão tentar fazer isso, pessoal, através do engano. É por isso que Satanás tenta fazer com que as pessoas acreditem, por exemplo, nos espíritos, achando que são espíritos de pessoas falecidas ou até mesmo extraterrestres, sendo que na verdade são demônios. Eu já passei por isso, tá, pessoal? Eu já invoquei os mortos, eu já interagi com guias espirituais, pensando que de fato eram guias de luz, mas graças a Deus eu descobri que eram demônios. Pois é, como é que um demônio entra na vida de uma pessoa? Para que Satanás possa entrar na tua vida, te dominar, exercer controle sobre você, ele precisa que algumas portas sejam abertas. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se tem um demônio perseguindo, ou então conseguindo interferir diretamente na sua vida, é porque uma porta foi aberta para ele, entendeu? E a primeira porta que eu quero esclarecer para você aqui é o seguinte: os demônios entram através do pecado. O pecado é o principal problema. Nós vemos ali em Gênesis, por exemplo, a insistência para que aquela serpente, ali em Gênesis capítulo 3, fizesse com que Adão e Eva desobedecessem à vontade de Deus. Então veja bem, quando nós desobedecemos, quando há nas nossas vidas algum pecado insistente e permanente, automaticamente nós nos afastamos de Deus. Então nós abrimos portas para que os demônios possam habitar. Quando eu falo de pecado, pessoal, não estou aqui trazendo um ar, um teor legalista, como se você não pudesse fazer nada, qualquer coisinha que você fizer, meu Deus do céu, agora vai complicar para mim. Não, não é isso, irmãos. Nós pecamos o tempo todo, pecamos por meio de pensamentos e enfim, né? Agora,
nós não podemos permanecer no estado do pecado, viver naquela prática do pecado, viver tendo relações sexuais fora do casamento, traindo o seu cônjuge, roubando, furtando, enfim. Mas não só isso, né? Esses são aqueles pecados que mais chamam a atenção. Nós não podemos tocar a nossa vida, decidir viver a nossa vida alheios à vontade de Deus. Queridos, a segunda porta pela qual os demônios podem entrar na vida de uma pessoa são as portas dos acontecimentos da vida, são as portas dos traumas. Todos nós somos vítimas de traumas. A principal fase das nossas vidas que Satanás escolhe para tentar entrar, sabe qual é? Na infância. Sabe por quê? Quando somos crianças, estamos mais vulneráveis, não estamos preparados para a vida. E é ali onde sofremos os principais traumas das nossas vidas. E adquirimos problemas, meus irmãos, que temos que carregar por toda a nossa vida. E é onde o diabo ele vai preparar uma situação para que a criança sofra decepções, para que a criança, por exemplo, seja abusada. As decepções, os abusos, as traições causam feridas terríveis no interior de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa venha abrigar mágoas, falta de perdão, de coisas terríveis por toda uma vida. E embora a Bíblia diga que o perdão, ele é uma decisão, nós temos que perdoar, assim como o Senhor Deus perdoa os nossos pecados. Embora seja um mandamento, pessoal, nem sempre é fácil perdoar, mas você precisa perdoar. Não é porque é difícil que constitui-se para você uma justificativa para viver abrigando mágoas. Mas o diabo, meus amigos, ele é tão astuto, ele é tão inteligente, ele estuda as nossas vidas em detalhes e ele sabe que se ele conseguir te ferir usando alguém, usando uma pessoa, muitas vezes essa ferida lá no teu coração é mortal. Ele planta ali uma rejeição, começando pelos seus pais ou responsáveis, porque ele sabe que essa ferida, que esse golpe, muitas vezes esse tiro, se não te matar, vai fazer você ser uma pessoa limitada pelo resto da sua vida, a menos que Deus intervenha com o poder dele. Então veja bem, os acontecimentos da vida, os traumas que nós sofremos, tornam-nos pessoas vulneráveis, fragilizadas, fazendo com que os demônios consigam nos dominar, entendeu? Mas ele não te domina em nome de Jesus. Por isso que é importante você cuidar de si mesmo. Muitas vezes eu aconselho as pessoas que eu ministro libertação buscarem fazer psicoterapia, atendimento médico, se for o caso, junto com aconselhamento cristão, por meio de um pastor ou um discipulador, para que esses traumas sejam superados e os demônios expulsos. E a terceira porta, meus amigos, que eu quero falar para vocês hoje, por meio da qual os demônios entram na vida das pessoas, é a porta da família, é a herança familiar. Demônios que dominam, perpetuam na vida de uma família. Eu vou dar um exemplo, aquele espírito maligno que caminhou lá com o seu avô. Às vezes você nem conheceu o seu avô. Então aquele demônio, ele não olhou só para a vida do avô, ele olhou para a posteridade. Aquele demônio destruiu, talvez por meio da bebida, da sexualidade pervertida, da miséria estabelecida ali e tantas coisas que foram acontecendo. Mas aí aquele mesmo demônio, nunca sozinho, passa a atuar na vida do seu pai e quer atuar na tua vida também. Muitas pessoas percebem a ação dos demônios em suas vidas e ao serem ministradas, elas avaliam as suas vidas, colocam tudo em ordem, e aí elas não entendem como é que o diabo ainda está tendo acesso. Eu digo como? Muitas vezes esse demônio, ele entrou na sua vida, o pecado nem foi seu, só que ele veio. Você já nasceu numa casa, de uma família que não tinha maldade, pessoal. Era na ignorância, o pessoal não sabia. Às vezes aquela família aqui, por exemplo, como a minha família buscava a ajuda dos espíritos, dos guias, fazia simpatia, tentava buscar o poder na fonte errada. Aí eu nasci nesse ambiente. Quando eu nasci, por exemplo, eu era uma criança, os demônios já estavam lá na minha casa. E aí, pessoal, fui crescendo ali com aqueles espíritos e eles foram atuando na minha vida. Terminou esse ciclo quando eu tive uma experiência com Jesus e me apropriei dos benefícios da cruz, entendeu?
Então é sempre importante você observar a história da sua família. Quais foram os envolvimentos espirituais da sua família? Às vezes, a pessoa da tua casa nem se envolveu de maneira profunda com espíritos, com guias. Ela até falou não para eles, mas ainda assim aqueles espíritos estão perseguindo. Eles ficam até o último dia da vida da pessoa. Portanto, meus amigos, talvez vocês percebam ações, espíritos malignos que rodeiam as suas vidas, eles tenham entrado lá atrás, através da sua família. São espíritos familiares. Eu vou deixar aqui no card para você assistir. Tem um vídeo aqui no canal onde eu abordo melhor esse assunto, como agem os espíritos familiares. Você precisa assistir, inclusive esse vídeo está muito bem produzido. Como os demônios entram? Através do pecado, através dos traumas e de acontecimentos ruins das nossas vidas e através, pessoal, da herança familiar. Se esse vídeo faz sentido para você, eu quero te pedir para que você me ajude a criar o efeito multiplicador, enviando para o máximo de pessoas que você puder, para que todos tenham os seus olhos abertos em relação a esse assunto que é tão importante e que ainda há tanta ignorância no nosso meio. Peço para que você também clique aqui no canal, nas playlists de libertação, e você faça uma maratona, mergulhe profundamente sobre esse assunto. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que os seus olhos espirituais sejam abertos. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo.